As duas teclas Designação de botões e faders da tela Designar são utilizados para salvar e carregar a configuração padrão dos executores. Aplicar para todos os executores forçará todos os executores de mesma largura, levando a reprodução a tomar a configuração do executor que está sendo editado. Por exemplo, se um executor que está sendo editado está sendo utilizado como um chaser de um fader de largura, ao pressionar Aplicar para todos os executores de um fader, utilizados como um chaser, tomam a mesma configuração de um fader e das teclas que estão sendo editadas. As opções Auto-iniciar e Auto-parar levam ao executor a ligar ou desligar, segundo o posicionamento do Master Fader. Quando o fader se move de seu valor 0, o primeiro cue se executará, e quando volta a este valor 0, a sequência do executor será desligada. AutoFix, como o nome sugere, fixará automaticamente o executor, se ele estiver executando, levando-o a ficar sempre visível, ainda que mude a página. O 10º capítulo explicará em detalhes os passos das páginas. Desabilitar o swap protege o executor da ação do swap de qualquer outro executor. AB X-Fade, dividir X-Fade, possibilita um cross independente AB ou um crossfade dividido. Trigger normal ou trigger e go desabilita qualquer tipo de trigger distinto de go. Pode-se pressionar o go para cada cue na sequência. Esta é uma ótima ferramenta para edição, ensaio e correções de cues. HTP Dimmer, LTP Dimmer mudam a procedência dos parâmetros de intensidade a LTP, considerando LTP como o último valor que toma a procedência e HTP como o valor mais alto que toma a procedência. Tracking Non-Tracking habilita ou desabilita o tracking dos cues com os posteriores. Veja maiores detalhes no artigo Conceitos Básicos para Principiantes. MIB significa Move in Black, ou movimento no escuro. Esta é uma poderosa ferramenta para fazer o preset dos aparelhos de forma automática. MIB sempre realizará o preset dos aparelhos quando a intensidade do parâmetro do dimmer está a 0, possibilitando que se encontre pronto a próxima vez que o dimmer tenha um valor diferente de 0. MIB nunca sobrescreve a informação dos ajustes individuais da coluna MIB da lista de cues da janela de diálogo Edit. AutoPrepose significa autopreposicionamento e realizará o preset dos aparatos quando o Master Fader estiver no valor 0. É utilizado como uma função MIB quando funciona com múltiplos executores e os mesmos se operam manualmente. Loop ou laço pode atuar de duas formas. Loops normal ou Go avançará ao próximo cue dentro do loop. Loops Breaking Go, pressionando o Go avançará ao próximo cue que está fora do laço, abandonando o laço. As opções de reinício para os executores definem a forma em que a ordem Go será executada na próxima vez que se inicia a sequência. As alternativas são reinício com o primeiro cue, reiniciará no primeiro cue da sequência. Reinício com o cue atual, reiniciará o cue que estava sendo executado quando foi desligada a sequência anteriormente. Reinício com o próximo cue, reiniciará com o cue seguinte da sequência onde se encontrava quando foi desligada anteriormente. Devido ao fato das sequências dos consoles CrandMA continuarem desde o último cue ao primeiro, estes botões permitem configurar como atuará frente ao tracking diante de tal situação. Para maiores detalhes sobre o tracking, veja o artigo Conceitos Básicos para Principiantes na seção Software e Ferramentas de Suporte deste DVD. Track desde o último ao primeiro cue permitirá que se mantenha o tracking desde o último cue da sequência até o primeiro da mesma, ao reiniciar-se após um ciclo completo. Liberar desde o último ao primeiro cue preservará a vista do primeiro cue na sequência sem passar nenhuma informação do último cue. Esta opção é preferível na maioria dos casos, mas alguns chasers podem necessitar de um tracking do último ao primeiro cue.
Apesar de que, por padrão, os parâmetros de intensidade operem por HTP e os demais parâmetros só operem em LTP, às vezes, incrementar ou reduzir a prioridade dos executores é desejável. Ao ajustar o nível de prioridade para baixo, qualquer outro executor que esteja executando sem levar em consideração seus valores, quando tenha sido executado o último término, será capaz de ser sobrescrito. Com a prioridade ajustada como alta, nenhum executor será capaz de impor sua informação sobre a deste executor. A única exceção a esta regra é de outro executor esteja configurado em prioridade alta. Como visto anteriormente, efeitos nunca abandonam a seção de efeitos do console. Como os mesmos podem ser executados desde queues, encontram-se opções para definir o que acontecerá quando um outro executor anule um queue que tenha executado um efeito. Utilizando a opção Efeito Global, os valores de efeito serão anulados, mas o efeito continuará executando. Efeitos privados define para este caso que o efeito será apagado e não continuará a ser reproduzido. Se a opção Efeito Global é utilizada, os valores de efeito serão anulados, mas o efeito continuará a ser executado. OFF no sobrescrito apagará o executor quando outro executor sobrescreva todos os seus valores. Use as opções por padrão para retornar aos valores da janela Assign aos originais ou para criar novos valores por padrão.